gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ontem, dia 3 de dezembro, eu terminei de fazer o desafio, né, que é um desafio literário, e vocês assistiram esse vídeo ontem, no dia 15 ou 16, então hoje vocês estão assistindo meio que a segunda parte do desafio. E assim, desse desafio que eu coloquei aqui, sobrou ler por 1 hora, ler 100 páginas, trocar o tempo de tela e um ciclo Pomodoro de 4 ciclos Pomodoro de 25 minutos. E assim, tem outro bicho aqui que eu botei que é tipo ler 100 páginas durante a semana. Ah, e tem um desafio da roleta. E como eu falei, esse desafio da roleta eu vou deixar separado, tá certo? Pronto, está gravando, né? Então vamos girar a roleta para saber qual desses 4 aqui a gente vai ler hoje. E o desafio é ler 100 páginas. Nossa! Esse tá de boa, esse tá de boa. Agora eu tô em dúvida aqui sobre o livro que eu vou pegar para ler. Porque assim, eu tô fazendo esses desafios, hoje é quinta-feira. Então eu tenho que tentar cumprir esse desafio até amanhã, né? Porque depois, no sábado, eu já vou começar com os livros da maratona, que querendo ou não são livros que eu vou terminar. Então eu acho, de 100 páginas, eu vou ler esse daqui, A Maldição da Casa das Flores, que falta exatamente 120 e tantas páginas para mim terminar, que tem 200. Então, se eu for ler 100 páginas, vai ser isso aqui, né? Então tá aqui, eu vou estar lendo A Maldição da Casa das Flores, as 100 páginas que faltam aqui, e depois eu venho aqui falar um pouquinho sobre essa leitura. Eu já tenho um vídeo, se eu não me engano, em algum vlog eu dei início a falando sobre ela em si, mas aqui basicamente a gente vai ter uma Jade, né, que ela tem como objetivo sobreviver 5 semanas lá no Vietnã, porque ela está precisando de dinheiro para ir para a faculdade. E a mãe dela não tem esse dinheiro. Então o pai dela disse que se ela passasse 5 semanas lá com ele, ela daria esse dinheiro para ele ir. Só que, tipo assim, ela não tem um relacionamento bom com o pai, os pais são separados, tem todo esse problema. Só que quando ela vai para essa casa, começa a acontecer coisas estranhas, né? Porque eles estão reformando uma casa lá para fazer uma pousada. E é onde elas moram. Só que, tipo assim, tá acontecendo umas coisas macabras e ela tenta falar pro pai dela, ó, tá acontecendo isso e isso. Só que ele não acredita, porque para ele, ela só quer se livrar dali e pegar o dinheiro e ir embora. Não quer passar as 5 semanas completinhas. Então a gente vai ver esse mistério aqui dessa casa. E tá sendo bem interessante, por enquanto, a leitura. Esse aqui eu ganhei de presente da Jamile, de aniversário. E eu comecei a ler ele no início quase no início do ano, se eu não me engano, eu li ele depois uns meizinhos aí. E eu ainda estou aqui, ó, perdida. Então falta isso aqui para me terminar. Então eu acho que esse desafio já vai me ajudar bastante. Então é isso. O resumozinho por cima. Eu vou ler e depois que eu ler, aí eu venho aqui dar a atualização. E como é 100 páginas, eu posso ler tranquileps, né? Tipo, leia 100 páginas sem parar, sem pausa. Não. Se bem que tem uma parte aqui, né, para ler. Ah, não. É ler 1 hora sem pausa. Mas, tipo, ler as 100 páginas tá tranquilo. É só para me ler as 100 páginas tranquileps. Porque teve um desafio que eu fiz, que é ler 100 páginas de uma vez. Tipo, sentar e ler aquelas 100 páginas. Só que aqui eu posso ler tranquilo, posso passar o dia todo lendo nessas 100 páginas. Mas enfim, agora eu estou com tempo, estou livre, então eu vou aproveitar para adiantar a leitura. Daqui a pouco eu venho aqui atualizar vocês. Finalmente terminei A Maldição da Casa das Flores. E assim, deixa eu explicar para vocês. No dia que eu fiz o sorteiozinho, eu consegui ler bastante coisa, só que depois eu me ocupei, não tive mais tempo. E acabou que, tipo assim, eu fiquei lendo quando dava. E porque a história tava muito assim, meu Deus, eu vou explicar. Mas eu consegui cumprir as 100 páginas que era para me ler.
E eu passei até demais, né, porque depois que eu li as 100 páginas, eu optei por terminar logo o livro. E terminei. Aqui a gente vai conhecer a Jade, eu acho que eu já falei. E como eu tinha comentado já, eu não sei se eu realmente falei o início dele, mas eu vou dar um resumo. Aqui a Jade, ela precisa ir para o Vietnã, né, porque ela vai fazer faculdade e não quer que a mãe dela peça empréstimo e tudo mais. E o pai dela disse que vai ajudar ela no primeiro ano. Aí ela vai para essa casa. Só que tem um porém, a casa onde ela vai ficar, que é uma pousada, que o pai dela tá reformando e tudo mais, é tipo assim, mal assombrada. Tipo, desde que a Jade foi para essa casa, ela tem paralisia do sono, ela acorda com insetos na sua boca, acontece umas coisas bem macabras. Teve uma vez aí que eu até falei, que tipo, é uma coisa tipo, ai, Alice no País das Maravilhas, porque ela vai na cozinha, aí tem uma pessoa passando vermes assim no corpo e fala assim, não coma nada que lhe oferecer. E, tipo, começa uma coisa meio macabra na casa, sabe? E é bem interessante. Eu achei a premissa bem legal. A história, assim, foi fluindo e tudo mais. E tinha esse que, tipo, mistério, um terrorzinho, vermes, fantasma, as paralisias do sono, uma coisa assim bem macabra. Só que eu não gostei do livro. Foi um livro, assim, bem chato, digamos assim. É, Parece que esse aqui é o primeiro livro dessa autora, se eu não me engano, esse é o seu livro de estreia. E assim, tem muitos poréns aqui. Eu realmente gostei da história, assim, da premissa da história sobre isso. E eu acho que teria bastante potencial. Só que tem muitas partes aqui, como eu estava falando para vocês, é que assim, a Jade, ela mora nos Estados Unidos, né? Só que ela é vietnamita. Ela nasceu no Vietnã. Só que por conta de morar fora por muito tempo, ela não aprendeu bastante a língua. E muitas aqui das vezes, a autora coloca umas palavras em Vietnã e não coloca a tradução para aquilo. E eu meio que ficava, tá, beleza, ela bota umas palavras, não sei o que aqui, e tipo, eu não sei o que é isso e eu também não vou pesquisar. Por isso que, tipo, a maioria dos livros, quando tem uma palavra que é em outra língua, que eles colocam ali para acrescentar, tem uma tradução, uma nota de rodapé explicando a tradução. E aqui não tem, é tipo assim, você que luta para saber o que é. E isso se estende desde o início do livro até o final, entendeu? E outra coisa também que eu achei bem negativo desse livro é que o cenário. Chegou aqui que nas 100 páginas do livro, a Jade começava a ver as coisas sobre a casa, né, contando ali a história da casa em si, com as pessoas que já tinham morrido lá, os assassinatos. Só que tinha muitas partes que o cenário mudava e a gente ficava perdida. Tanto que, tipo, começava do nada, a Jari estava sonhando que estava não sei aonde. Aí muda o cenário e vai para um lugar totalmente diferente. E, tipo, ela não explica o porquê a gente foi para ali ou porquê se enfiou ali. E tem umas conversas tudo loucas assim na cabeça. Então, tipo assim, o cenário sempre vai mudando e a gente fica perdido. Então, tipo assim, no meio do livro, pro final, acontece bastante disso. E eu acho que foi umas partes que me deixou meio chatinha, porque eu tava lendo e eu ficava, mano, o que é que tá acontecendo aqui? Isso aqui tá muito chato, eu não tô conseguindo entender. E acabava deixando o livro de lado. Então eu fiz isso muitas vezes com esse livro. E o final, olha, deu um arroto. E o final foi o final deu. Eu acho que eu tava esperando mais, sabe? Uma coisa. Não sei o que, é que eu tava esperando, mas eu não gostei do final do livro. Foi blá. Mas, enfim, como eu falei para vocês, teve uma parte aqui que começou uma pulação de cenário, porque ela começava falando uma coisa, depois começava com outra coisa, e já tava falando outra coisa, e eu ficava, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Isso aqui é da casa, isso aqui é pensamento do bicho, o que é que tá rolando? Então, tipo assim, por muitos desses fatores, esse livro ficou meio que perdido na minha cabeça, sabe? Mas assim, se for para contar a premissa da história, é realmente interessante, né? Esse lance de uma casa amaldiçoada que persegue você ali e tudo mais, você tem sonhos estranhos com os outros, lance de verme, essas coisas. Esse suspense é muito interessante, eu achei bem interessante. Só que teve assim, essas pequenas coisinhas de mudança de cenário que foi que deixou o livro ruim. Porque não é que esse livro seja ruim, é porque a história ficou tipo meio que com furos, entendeu? Tem muitos furos aqui que a gente quer saber o que aconteceu e não tem. É tipo, aconteceu isso, isso, isso aqui e beleza.
E, tipo assim, o final começou a acontecer várias coisas, que, tipo assim, não tinha nada a ver, porque não foi explicado. Teve um acontecimento aqui que não foi explicado no bicho, e do nada apareceu uma mulher querendo vingança, mas a mulher queria vingança de uma coisa que não foi explicada. E ficou uma coisa assim, sem pé e sem cabeça. Então, assim, é, eu realmente, eu tava muito ansiosa para essa leitura, porque realmente a sinopse dele é muito interessante, dá vontade de você pegar e querer devorar. Mas não foi o que eu estava imaginando, não foi o que eu pensei assim para a história em si. Por isso eu não gostei do livro. Eu não sei. Se fosse só ler só pela premissa mesmo sobre a sinopse, sinceramente ia ser um livro bom, mas eu não gostei. Ou talvez eu não tenha lido esse livro direito. Possa ser isso também. Acontece. Mas infelizmente não foi. E eu ainda nem sei que nota eu vou dar para esse livro. Eu tô pensando aqui. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do desafio, né? Eu não sei se eu vou fazer outras partes aí do desafio, vou dar uma pausa. Mas eu adoro fazer esse tipo de desafio literário, que é bom porque a gente dá um gás para ler mais, quando a gente se concentra em ler, fazendo uns desafios. Eu acho bem interessante. Então é isso, gente. Eu vou estar encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho. Eu acho que é isso. Não, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para não perder notificação de quando sair vídeo novo. É isso aí. Então é isso. É isso que temos para hoje. Eu não sei mais o que falar sobre esse livro, não. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.